Para a gente que está começando agora esse conteúdo, só para reforçar mensagens que já foram passadas no horário da manhã. O propósito da Protense, lá dentro da história que o Altemir contou para a gente, é proporcionar liberdade de tempo com confiança e segurança. E a gente acredita de verdade que, através dessa liberdade de tempo, a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue dedicar esse tempo para as pessoas que a gente gosta, para as coisas que a gente gosta, mas pode ser também um tempo para a gente se capacitar. Então, a proposta inicial, introdutória, ainda na primeira versão do Protense Summit, é fazer com que essa capacitação chegue ao maior número de pessoas. E, para isso, a gente separou esse elenco super especial. A gente já teve hoje o Altemir contando para a gente um pouquinho dos 10 anos da Protense, o Evans compartilhando um conteúdo muito rico, que eu, inclusive, copiei já um monte de coisa, falando sobre estratégia de inovação. E agora a gente vai receber uma pessoa que a gente considera amiga, parceira de negócio, companheira de copo, um monte de coisa, super legal. Além de ser tudo isso, a Mari é uma profissional muito bacana, muito completa. Ela vai falar sobre vendas, mas ela poderia falar tranquilamente sobre várias outras coisas. Óbvio que eu vou deixar ela se apresentar. E ela vai ficar aí com a gente os próximos minutos, compartilhando um pouquinho do conhecimento que ela tem de sobra. Mari, Tom e eu, a gente vai ficar de reservinha aqui. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar a gente, mas a palestra está com você, tá? Tá joia. Obrigada pelo convite. Fico lisonjeada com tantos elogios. Agradeço mesmo, assim, de coração o convite. E o que eu puder dividir com vocês aí um pouquinho da minha experiência, eu farei. Vamos lá. Meu nome é Mariana Veiga, como o Felipe já me apresentou. Atuo no mercado de vendas já há 20 anos, apesar da carinha de jovem. E, assim, amo o que eu faço, trabalho com vendas por amor, não por necessidade. Gosto mesmo do que eu faço, essa trajetória aí, eu posso dizer que foi rica, porque passei por vários segmentos, né, dentro da área de venda, já vendi muita coisa, muito serviço, muito produto, e acho que posso contribuir um pouquinho com vocês. Há 10 anos, eu venho comercializando produtos de TV, produtos publicitários, né? Breaks de programação de TV, ações de merchandising, projetos especiais, e assumi uma região aqui no sul de Minas, né, Varginha, mais 27 cidades, onde eu trabalho esses produtos publicitários. Essa veia publicitária vem do meu pai já faleceu há muitos anos, eu tinha 11 anos quando ele faleceu, mas ele tinha uma empresa de fotolito, né? Antigamente não havia essas opções digitais que a gente encontra hoje com tanta facilidade, né, de impressões de lona e toda essa comunicação simples. Hoje, antigamente era bem mais complexo, e ele tinha essa empresa de fotolito, acho que herdei dele essa veia publicitária, né? Mas hoje eu sempre falo isso com os meus clientes, seja de consultoria, seja de TV, eu vendo. Na TV eles nos chamam de executivos, né? Mas eu falo que eu sou vendedora, e com muito orgulho, gosto muito do que eu faço. Mas nessa trajetória de 20 anos, eu identifiquei algo que talvez para vocês não seja tão simples de identificar. Mari, mutou aí sem querer. Voltou? Voltou? Voltou. Então, não sei por que fechou esse áudio, mas vamos voltar. Onde que você parou de me ouvir? A gente parou a hora que você estava falando da TV. Assim. E aí, na TV, eu atuo comercializando produtos publicitários, né? E já há 10 anos trabalhando aí nesse segmento, e ao longo dessa minha trajetória, eu venho percebendo que cada vez mais a gente precisa se especializar em pessoas, né? A venda, as técnicas de venda, elas são importantes? São muito importantes.
elas fazem com que a gente potencialize os números, né? Aumente a conversão. Mas eu digo que se a gente entender muito de pessoas, a gente consegue converter, às vezes, até mais do que se a gente somente se especializar em técnicas de venda, efetivamente, sabe? Estou tentando passar, tá? Voltou. Beleza. E aí, uma pergunta que é comum, né, que aparece com frequência para a gente, por que a gente deveria se especializar em relações comerciais mais humanas, né, em criar conexões mais humanas, em um momento em que a era digital está numa crescente cada vez maior, né? Existem várias pesquisas que provam que as pessoas não se sentem satisfeitas em atendimentos digitalizados, 100% robóticos. Elas se sentem incomodadas, se sentem desvalorizadas, muitas vezes não são sanadas suas necessidades, elas não se sentem especiais, enfim, são N valores que são atropelados quando a gente foca somente em digitalizar relações comerciais, né? E eu estou tentando, né, assim, com alguns pequenos clientes aqui na nossa região, pequenas e médias empresas, iniciando um trabalho de humanização, né, dar um passinho para trás, voltar naquela época em que a gente dava um pouco mais atenção para o cliente e se preocupava um pouco menos em plataformas digitais, em facilitar e automatizar as relações e as respostas, e não tratava o cliente como um número, né, mas sim como um indivíduo. E as respostas, né, e os resultados que eu venho acompanhando, que estão acontecendo nas empresas que eu tenho trabalhado esse formato, provam que, de fato, as pessoas elas estão buscando conexões, relações, ser ouvidas. E é isso que eu queria contribuir com vocês aqui, trazendo algumas possibilidades de análise. Vamos lá, deixa eu passar. Existem alguns termos, né, alguns conceitos que são difundidos ultimamente, né, B2B, B2C, isso é bem comum para vocês, empresários ou profissionais liberais, mas eu tento sair um pouquinho desses conceitos quando eu vou tratar de relações humanas, e existe um conceito difundido atualmente que é a venda age-to-age, que defende essa relação de humanos entre humanos. E existe um exemplo que eu trouxe para vocês, um case da Nubank. Quem não conhece a Nubank, convido a fazer uma pesquisa breve e vocês vão perceber o quanto a Nubank é uma empresa que a gente pode se espelhar. Eles são extremamente humanizados no atendimento, as relações geram conexões de fato entre os seus clientes e colaboradores. A Nubank, ela tem um hábito, assim, quando você se torna um cliente Nubank, eu sou, meu esposo a gente já teve essa experiência bem real. Eles nos enviam cartinhas escritas à mão de boas-vindas. Sempre que você tem algum tipo de relação, eles entendem o seu perfil, avaliam aquilo que você busca e existe uma conexão de fato que acontece, você percebe isso nitidamente. E existe um caso bem conhecido, né, um case da Nubank, de um cliente que entrou em contato com o saque, para se queixar de algo que havia acontecido com ele. Ele fez uma compra de um sanduíche gourmet com valor agregado mais alto, e quando ele recebeu a sua fatura de cartão, ele viu que a compra tinha vindo duplicada, né? Veio cobrando 2 vezes aquela compra, e ele sabia que tinha algo errado, que ele havia comprado somente um sanduíche. E aí ele entrou em contato com o saque e aí, assim, claro, solucionaram super rápido aquele problema. E, além disso, ele foi surpreendido com um presente que a Nubank enviou para ele, uma sanduicheira roxa, né? Toda a comunicação de marca da Nubank é roxa, então eles gostam dessa personalização, até mesmo nas cores, né? Isso cria uma identidade. Enviaram para ele essa sanduicheira e várias receitas escritas à mão, além de um pedido de desculpa super humano, super bacana.
para que ele não tivesse mais que pagar por um sanduíche e ele pudesse ter a experiência dele mesmo, produzir o seu sanduíche. Esse case, ele nos traz assim, uma análise legal. Você aí que é profissional liberal e que às vezes tem dificuldade de personalizar algo para o seu cliente, pensar nessa relação, nessa conexão que a gente consegue criar através da personalização. Existem várias empresas brasileiras que têm cases sensacionais para a gente se inspirar, né? Pesquisem a respeito disso, de estratégia de personalização, que vocês vão ver que é uma ferramenta interessante para vocês utilizarem para criar conexão. Outra estratégia que eu gosto e que eu utilizo diariamente é o rapport. Acho que nem dá para trabalhar com uma venda consultiva sem utilizar dessa estratégia. Nada mais é do que uma conexão que a gente cria com o cliente, né, identificando o seu perfil comportamental. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu que já até faleceu, mas que vocês podem entender um pouco melhor. Quando eu visitei a primeira vez, há 10 anos atrás, eu logo percebi que ele gostava de aviões, porque no ambiente em que ele estava inserido, né, na sala dele, havia várias estatuetas de avião. Ele era colecionador e tinha 2 aviões também, era piloto. Então, logo eu identifiquei que um dos assuntos que ele gostaria de conversar seria esse. Vi também que na sala dele haviam algumas fotos, perguntei de quem eram, ele falou que era da família, percebi que era um valor importante para ele. Tinha foto de algumas crianças, ele me contou que eram seus netos, e eu fui gravando essas informações. Ele se vestia de forma simples, seu perfil comportamental, assim, seus gestos eram sempre receptivos, ele não era uma pessoa muito formal, então eu vi que eu poderia descontrair um pouco naquela reunião, não precisaria ser tão formal, apesar da idade dele mais avançada, eu não precisaria ser tão formal. Isso tudo é estratégia de rapport. Você vai identificando através da fala, através do comportamento, o ambiente em que aquele cliente está inserido, para que você possa adaptar a forma com que você vai se comunicar com ele e que isso se torne algo mais receptivo para ele. Ele vai olhar para você e vai falar, gosto dessa pessoa. Inconscientemente, ele vai pensar, ela se comunica de um jeito que eu também me comunico, a gente se parece e as semelhanças, elas se atraem, né? Então, quando a gente pensa em análise comportamental, vocês vão identificar que são situações extremamente importantes, até muito mais do que uma técnica fria de venda, pautada somente em números. Converte até menos do que se a gente tentar criar conexões, buscar criar conexões. Pode ser que você não consiga, numa primeira reunião, numa primeira abordagem, numa primeira consulta, né? Imagino que a gente eu esteja falando com vários perfis de empreendedores, né? Então, sejam médicos, sejam consultores, sejam empresários, enfim, independente da sua área de atuação, tente criar conexões com seu cliente ou seu paciente, para que você possa, de fato, evoluir para uma venda consultiva, caso ele te dê abertura para isso, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui de aplicabilidade do rapport. Por exemplo, a Yukon é uma marca super jovem, vocês devem conhecer, muitos de vocês devem conhecer, e é impossível, se eu sou uma vendedora da Yukon, por exemplo, é impossível, através de uma linguagem formal, muito coloquial, que eu convença um cliente a comprar um produto Yukon. Não vou conseguir. São as camisetas, né? Todos os looks que eles oferecem são mega descolados, são super antenados. Então, assim, eu preciso usar de linguajar, às vezes até mesmo de gírias, para me comunicar com o público consumidor da Yukon. Até mesmo em posts publicitários, em campanhas de TV, seja qual for a forma com que a Yukon escolha se comunicar com o seu cliente para
caminhar, evoluir para uma venda, ela precisa ser na mesma linguagem do que a marca, né, do que o seu público busca. Né? E isso é uma relação humana. É identificar as necessidades humanas do meu cliente, entender que ele tem comportamentos, que ele tem preferências, e saná-las, né? A mesma coisa, outro exemplo que eu trouxe, que é o Obabox. O Obabox, para quem não conhece, é um celular direcionado a um público da melhor idade, né? Então, assim, ele tem aplicativos mais simples de serem utilizados, os ícones e os números são maiores para que a pessoa de maior idade consiga enxergar melhor. Ele tem botão de pânico para caso essa pessoa se sinta mal e precisa comunicar com um parente. A comunicação de propaganda, de publicidade, de venda desse produto, ela é direcionada e pautada num linguajar um pouco mais simples, mais tranquilo. Você vê até a propaganda ela é mais extensa, ela precisa ser passada com mais tranquilidade, né? Ela não pode ser tão jovem, tão descolada, tão rápida, assim como o da Youcom. Isso é uma aplicabilidade do rapport, entender as necessidades e aplicar, né, de forma correta para aquele público que a gente já estudou previamente, ok? Depois de tudo isso, né, depois que a gente identifica como eu vou me comunicar com o meu cliente, como eu consigo criar conexões com ele, me aproximar, eu vou entrar com uma estratégia. Eu gosto, nesse momento, de entrar com as perguntas, né, perguntas já direcionadas, para que de forma mais eficaz eu consiga extrair a necessidade do meu cliente. Então, nesse momento, por exemplo, se eu estou atendendo um cliente, eu sou uma dermatologista, por exemplo, e eu estou atendendo uma paciente classe AB e de uma faixa etária um pouco mais acima de 50 anos, por exemplo. E numa conversa eu identifiquei que ela é uma pessoa um pouco mais introspectiva, ela tem um perfil mais clássico, um pouco mais reservado, né? E ela tem ali uma necessidade, ela tem um potencial de consumo alto, porque eu já identifiquei qual é o perfil de classe que ela está inserida, né? Ela tem um potencial de investimento que condiz com o que eu pretendo oferecer para ela. E aí eu vou entrar com algumas perguntas que podem ser, por exemplo, o que mais te incomoda hoje? O que a senhora pode E se ela me corrigir, ok, né? Não gosto de ser chamada como senhora, pode me chamar pelo nome ou por você. Eu vou corrigir, porque eu identifiquei que isso é uma necessidade dela. E aí eu volto com uma pergunta. Se ela está insatisfeita com algo, para ela me mostrar o que é, ela pode vir com uma resposta, por exemplo, a idade tem me trazido um aspecto de cansaço, eu estou com um pouco de olheiras, gostaria que você me oferecesse algo que solucionasse esse problema. E eu tento evoluir para algo mais, por exemplo, mais alguma coisa te incomoda na pele, ou é somente isso, aí se ela já demonstra que ali é o limite dela, né? Não, é só isso, eu só quero tratar a olheira. Se eu já identifiquei o perfil da cliente, eu tento ir além do que aquilo que ela me mostrou que é o limite, eu já perdi a venda. Se eu não perdi a venda, eu perdi aquele cliente num retorno, né? Porque eu preciso respeitar o limite do cliente. E isso faz parte de uma análise comportamental. Veja que isso nem é técnica de venda, efetivamente, é uma análise, né, de ser humano para ser humano. Identifiquei que ela tem um limite, que eu não posso transpor esse limite, eu vou solucionar aquilo que ela já me disse que é o problema. Eu vou vender para ela aquela solução, eu tenho esse ou esse produto, qual você prefere, ela vai escolher e a gente evolui. Num retorno, pode ser que eu já consiga ganhar a confiança desse cliente e evoluir para uma nova venda, né? Se é um serviço que eu estou vendendo, esse exemplo, né? Então, a gente precisa identificar o perfil desse cliente para que a gente possa sanar de forma mais efetiva aquela dor, que sempre tem uma dor para a gente sanar, né? E aí, deixa eu só mudar a minha página aqui para que eu possa contribuir aqui um pouquinho melhor com vocês. Vamos lá. Eu
eu levo para mim algumas leis assim que me direcionam, né, do que fazer, como fazer, quais passos eu devo seguir em relação à abordagem de venda. E uma delas são as leis de marketing de relacionamento. E aí, assim, o básico, né? Ninguém vende aquilo que não compra. Então, primeiro, a gente precisa entender se aquilo que a gente está oferecendo para um cliente, de fato, é algo que eu acredito ser uma solução para ele, né? Se, por exemplo, eu vendo um sabonete antisséptico, mas eu desconfio que ele não seja eficaz na sua asepsia, eu já não vou vender com tanta confiança do que se eu, de fato, acreditar que ele tem seus 99% de eficácia com asepsia, exemplo de um produto, né? Eu preciso acreditar. E para que eu acredite, eu preciso estudar sobre o produto. E se aquele produto, ele não me convence, não é, eu acho que a gente precisaria rever algo, né? Se você é um profissional que desenvolveu um produto, por exemplo, e ele já passou daquela fase de testes, mas você ainda não se sente seguro, dê um passo para trás, né? Valide novamente, faça novos testes para que você tenha total confiança para colocar esse produto no mercado, né? Se é um serviço, a mesma coisa, você fez um curso e você está atuando, por exemplo, num mercado, eu, como sou mulher, acabo citando muitos exemplos de mercado de beleza, né? Por exemplo, depilação a laser. Se você é uma profissional desse mercado e atua como esteticista, e você não sente segurança na prática do laser, por exemplo, talvez esse não seja o produto que você deva comercializar, né? Esse não seja o serviço. Então, isso é básico, né? Você vai vender aquilo que você acredita. E antes do cliente comprar o seu produto, ele compra você. Observe o seu comportamento de consumo, por exemplo, através de veículos de comunicação, seja TV, seja Instagram, seja qual for a plataforma de venda. Observa se você se conecta primeiro com a marca através de alguém que está oferecendo ali aquele produto, ou se você de cara só se conecta com o produto de forma bem objetiva e consome ou não. Geralmente tem um intermediador, né, que ou é um garoto propaganda, ou é o próprio vendedor, ou é a marca que utiliza de outras estratégias para te convencer, mas às vezes utilizando intermediadores. E aí sim, você se conecta com alguém para depois se conectar com o produto. E aí você se tornando amigo do seu cliente, a chance de você vender para ele é muito maior, porque ele já confia em você, você vende de forma firme, porque você acredita muito naquilo que você está vendendo, e você oferece, porque se você também não oferecer, você não vende. E eu cito isso, gente, de se você não oferecer, você não vende, parece óbvio, mas infelizmente não é. Existem vendedores que têm dificuldade de oferecer o seu produto. Eles tomam vários cafés com o cliente, mas não oferecem, não chamam à venda, né? Marca um café, conversa, bate papo, fala de várias coisas, mas não fala do produto que ele está ali para vender. E aí sai 2, 3, 4 vezes de reuniões sem concluir a venda, porque não chama a venda, né? E o funil é cruel, ele não falha. Se você não se relacionar com muitas pessoas, você não vai converter o tanto que você pretende, né? Então, você precisa falar com muitas pessoas para que você converta algumas dessas pessoas. Quanto mais pessoas você falar, quanto mais pessoas você apresentar e criar conexões, se relacionar, mais pessoas vão comprar de você. Simples assim. Então, como que eu aumento as minhas vendas? Simples, aumentando o número de pessoas com quem eu me relaciono, né? Sempre levando em consideração que a venda nada mais é do que o final ali, né? A boquinha do funil, né? A parte de cima onde você precisa alimentar o número de pessoas, precisa crescer. E o que é mais legal nessa análise de relacionamento age-to-age, né, dessa venda humanizada, é que no final de tudo você ganha grandes amigos, sabe? Eu posso falar que nessa minha trajetória aí de 10 anos no sul de Minas,
eu criei muitos amigos por conta do meu trabalho. Muitos me conhecem como a Mari da TV, e que daí a pouco se torna Mari, daí a pouco outros apelidos, a gente vai criando relacionamentos, né? Estreitando esses relacionamentos e fazendo amigos. E aí a venda, ela começa a acontecer de forma tão natural que eu tenho clientes que nem pensam em outra possibilidade quando pensam em TV, já ligam para mim, né? Porque a gente criou laços, criou o relacionamento, tá? Que é o que faz com que a conversão aumente. E é um pouco disso que eu queria trazer reflexão para vocês. Não é muito sobre o que a gente vende, né? Sobre o que a gente defende. Quando alguém pensa em mim, aqui na minha região, né? Tirando a parte da consultoria que eu faço em horários esporádicos hoje, mas no meu horário comercial eu atuo como executiva em TV, quando esses clientes que me conhecem pensam em TV, eles sabem o quanto eu defendo o produto que eu vendo. Eles sabem o quanto eu entendo do produto e o quanto eu defendo. E isso facilita na hora da escolha, né? Eles se sentem mais seguros. E eu me importo de fato com o meu cliente, né? Quando eu sento para atender o cliente, eu não penso no número que ele representa para mim. Claro que eu vou com o objetivo de vender, é o meu papel, é a minha função ali. Mas essa é a minha, é o resultado daquilo que eu fui ali proporcionar para o meu cliente. Se eu não oferecer uma solução que de fato faça diferença no negócio dele, que de fato solucione a dor que ele tem, né, o problema que ele levantou ali para mim, de nada valeu a minha visita, né? Eu saio dali, além de sem um amigo, eu saio sem uma venda. Então, se a gente cria conexões, se eu me importo com o meu cliente, eu me torno amiga dele, eu uso esse exemplo de amizade, gente, porque os amigos se importam. E se eu me importo com o meu cliente, eu vou buscar solucionar o problema dele da melhor forma, e não pensando nele enquanto número, por exemplo. Esse cliente tem potencial de investir X comigo. Não. Esse cliente tem esse problema e com esse produto que eu tenho, eu consigo solucionar. E esse produto custa X. E aí, se eu preciso vender mais para atingir um resultado que eu busco, eu não posso colocar sobre esse cliente essa necessidade. Eu preciso aumentar o número de clientes. O número, ele tem que trabalhar comigo dessa forma. E não colocar sobre o cliente a expectativa de que eu atinja um número que é meu, né? Esses valores não podem ser invertidos, ok? E essa é a base de uma relação de ganha-ganha, não de barganha. Eu não posso, de forma alguma, barganhar com o meu cliente. Eu ganho vendas na minha região, muitas vezes porque eu trabalho uma relação de ganha-ganha e meu concorrente uma relação de barganha. É um diferencial que vocês podem utilizar na atuação de vocês, seja qual mercado que vocês estiverem inseridos, né? E entendendo o limite do meu cliente. Se o meu produto, por exemplo, custa R$5.000 e o potencial de investimento do meu cliente é R$1.000, muitas vezes eu vou precisar respeitar o limite do meu cliente de tal forma que eu vou passar essa venda para um outro veículo, por exemplo. Talvez não seja o seu momento de fazer TV comigo, talvez seja o seu momento de investir em rádio, por exemplo, tá? E algumas pessoas falam comigo assim, Mari, mas como assim? Sim, porque a minha relação com o cliente está pautada no resultado dele, e não numa relação de barganha. E aí eu ganho a confiança desse cliente de tal forma que quando ele tem potencial de investimento, ele só vai pensar em mim. Ele nem vai pensar na possibilidade de investir com outro concorrente, certo? E é isso, assim, eu queria contribuir um pouquinho com vocês com essa mensagem para que vocês cada vez mais tentem humanizar as suas relações. E seja na área profissional, seja na área pessoal, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão muito sem conexões, e muitas estão com dificuldade nas suas empresas por falta de conexão, porque não sabem se conectar com seus clientes, não sabem criar relacionamento com seus clientes,
porque elas perderam a essência, né, do que é de fato uma conexão. Elas esqueceram como faz para conquistar outra pessoa. Outro dia eu ouvi um cliente meu falando assim de consultoria. Ele falou assim, nossa, eu conquistei a minha esposa há tantos anos atrás, que quando você fala assim comigo em conquistar, em criar relacionamento, em criar conexão, eu não lembro como faz isso, eu me esqueci de verdade, assim, o que eu tenho que fazer? Mas quando eu fui explicar para ele, na verdade, o que aconteceu não é porque ele perdeu a prática, porque há muitos anos ele conquistou a esposa e depois não precisou conquistar ninguém. Na verdade, é que esse mundo digital, ele tem, de fato, gerado pessoas mais imediatistas, né? Ansiosas, que querem as coisas muito rápido e que atropelam a essência de um relacionamento bem construído e de conexões que precisam ser feitas com ética, com respeito ao espaço do outro, à necessidade do outro. E aí fomos ajustando algumas coisas e hoje ele tem colhido bons frutos, assim, com essa mudança, sabe? Não só na área profissional, mas também na área pessoal. Porque são pessoas, né, gente? A gente, quando pensa no ser humano, ele é um ser completo, né? Ele tem várias áreas na vida, mas ele é um ser único. E não dá para separar. Eu não sou uma vendendo e outra em casa. Eu sou a Mariana, né? E quando eu penso em relações humanas, se eu melhoro, se eu busco uma melhoria, se eu vou atrás de um aprendizado para que eu melhore as minhas relações humanas na área comercial, automaticamente eu vou me tornar uma pessoa melhor nas relações pessoais, né? Seja familiar, seja relacionamento afetivo, seja o que for. Eu trouxe para vocês aqui uma frase, acho que eu não vou conseguir compartilhar a tela, mas talvez vocês já até conheçam, que é do Gustav Jung, eu acho que é assim que pronuncia, viu, gente? É uma frase bem conhecida que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, espero ter contribuído um pouquinho e que vocês consigam aplicar um pouquinho desse olhar mais humanizado nas relações comerciais de vocês. Tá joia? Muito bom, muito bom. Muito bom, Mari. Parabéns, primeiro. Obrigada. Eu sempre fico muito, muito feliz quando você compartilha o conhecimento que você tem, porque, primeiro, tem muita gente precisando e depois é um desperdício, né? Ficar com esse talento todo guardado. Tem uma coisa que a gente sempre diz que, tipo, toda vez que a gente tenta, né, participar de alguns eventos, feiras e até talks menores como esse, a gente sempre diz para a gente mesmo, né? Tipo, tenta pegar uma coisinha dessa e aplicar no seu dia seguinte, na sua semana seguinte, porque, óbvio, né, valiosíssimo tudo isso que você passou, mas a gente vai conseguir aprender mesmo quando a gente colocar alguma coisinha dessa que você passou em prática. Eu vou deixar o Altemir dar uma palavrinha contigo nesse final, porque é ele quem representa, né, esse novo momento da Protência aqui, junto com toda a equipe que ele já está construindo aí há mais de 5 anos. Vou deixar ele falar um pouquinho com você para a gente encerrar e depois já fazer uma pausa para a gente encaminhar para a última palestra do dia. Altemir, tá por aí? Tá no mudo, meu querido. Acho que você tá no mudo. Ele não tá ouvindo. Tá mudo aí, Altemir. Agora sim. Boa. E aí, pessoal. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Muito obrigado pela presença, pela participação aí. Pode ter certeza que somou e vai somar muito no nosso futuro. Que bom, agradeço. Estou à disposição sempre que precisarem. Agradecemos e parabéns pela fala, por essa leveza, né, em trazer a mensagem, né, Felipe? Traz uma mensagem certa, mas numa leveza tamanha. Isso é muito bom para nós, recepcionar isso. E a gente trabalha também, tenta trabalhar nessa linha, né? Que do outro lado eu não estou vendo dinheiro, eu estou vendo pessoas.
E quando a gente enxerga por esse lado, fica mais fácil a negociação, né? Do mesmo jeito que tem gente de cá, tem gente de lá, tem sangue correndo na veia de cá, tem sangue correndo na veia do outro lado também, né? Exatamente. O Act to Act é muito interessante. Isso a gente tem que levar em todo relacionamento, né? Não só comercial, mas para a vida. Exatamente. Muda a Agradeço vida muito a quando a sua gente muda esse participação. olhar. Que bom. Agradeço. Obrigado. Mário, Nada, muito que bom. Valeu, isso. Mário. A gente vai encerrando por aqui. E aí eu disse a mesma coisa para o Evans, né? Até para o próprio Altemir. Como esse material tende a chegar a cada vez mais pessoas, provavelmente seu telefone vai tocar, seu LinkedIn vai ter notificação, porque provavelmente a galera vai querer saber um pouquinho mais do seu trabalho e colher um pouquinho mais de todo esse conhecimento que você tem. Obrigado pela sua Que bom. Estou à disponibilidade. disposição. Estamos muito juntos. Para a galera que está entrando e ficando, agora deu uma movimentadinha maior aqui na sala, né, especificamente falando. A gente vai receber o Luiz Almeida às 4h30. O Luiz é um profissional que a gente também gosta muito, considera nosso amigo, nosso colega de trabalho, inclusive. Ele vai falar um pouquinho sobre redes sociais. Então, para complementar a parte filosófica e propositiva que o Altemir trouxe, contando muita história, a parte estratégica do Evans, de vendas da Mari, o Luiz vai falar um pouquinho de como é que a gente pode usar canal também de distribuição dos nossos produtos, dos nossos serviços e de tudo aquilo que a gente defende. Às 4h30 a gente volta, vamos ficar off aqui até mais ou menos umas 4h25, mas qualquer coisa é só chamar, gente. Até já já. Fechou. Valeu. Até. Obrigada, gente.